Oi, tudo bem? Tá começando mais um resumão da lição da Escola Sabatina Jovem. Já estamos na lição número 3 e o título da lição dessa semana foi Meditações sobre a Lei. Então, no vídeo de hoje, iremos meditar um pouco sobre as leis que Deus criou. O texto-chave dessa semana se encontra lá em Deuteronômio 6, do verso 1 até o verso 9. Se você ainda não leu, corre lá para ler, porque esses versos estão imperdíveis e são fundamentais para o nosso estudo dessa semana. Esses versos, você já vai ver que vão nos ensinar muito. Deus tem muito a nos ensinar e a nos falar através desses versos de Deuteronômio. O mesmo Deus que criou as leis da natureza, as leis da física, da química, da biologia, é o mesmo Deus que criou as leis morais. Se você parar para pensar, as leis da física, da química, da astronomia não mudam. Então, por que será que a lei de Deus mudaria? Isso não faz o menor sentido. E é exatamente por isso que, através da Bíblia, podemos afirmar que a lei de Deus é imutável, ela não muda. Cristo foi muito claro ao dizer que não veio aqui a esta terra para abolir a lei, mas sim para cumprir. Se a lei pudesse ser mudada ou anulada, Cristo não precisaria vir até essa terra. Porque se não existe lei, então não existe pecado, não existe a transgressão. E se não existe pecado, não existe pecador. E se não tem pecador, por que precisaríamos de um Salvador? Com isso, concluímos que Cristo é o nosso Salvador porque existe uma lei. Preste atenção no que Deus diz em Tiago 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, não adianta guardar apenas 9 mandamentos. É preciso guardar os 10. E não podemos nos esquecer de que o 4º mandamento nos fala a respeito da santificação do dia de sábado. Em nenhum momento a Bíblia abre brechas para acharmos que a lei de Deus foi mudada, anulada ou deixou de ter validade. Muito pelo contrário, ainda continua sendo pecado matar, roubar, adulterar, cobiçar. Mas o estranho é que as pessoas continuam implicando com o mandamento do sábado. Para toda ação, existe uma reação. Talvez nesse momento você tenha se lembrado da terceira lei de Newton. Essa e outras leis da natureza governam os fenômenos naturais. E protestar contra essas leis não muda a realidade delas. Elas continuam existindo e sendo reais e verdadeiras. Tudo que sobe tem que descer. Esse é um bom exemplo da terceira lei de Newton, onde diz que para toda ação existe uma reação. E se você subir a uma grande altura, é melhor ter um plano para como descer de lá. Senão, você pode colher graves consequências. E quando transgredimos a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, é a mesma coisa. Podemos sofrer graves consequências. E isso não acontece porque Deus é mau, mas sim porque Ele é justo e porque para toda ação existe uma reação, para todo ato existe uma consequência. E se também protestarmos contra a lei de Deus, contra os 10 mandamentos, não muda a realidade delas. Elas continuarão existindo. Elas continuarão tendo validade. Realmente, não adianta fugir. Somos governados pela lei. Deus criou a humanidade para viver plenamente feliz somente quando está sujeito à sua lei. E essa lei é a lei da liberdade. O mandamento de santificar o sábado é central nos 10 mandamentos e fundamental para que possamos apreciar toda a lei de Deus de maneira correta. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estas palavras são os 10 mandamentos que anteriormente, ali uns versos acima, haviam sido citados ao povo. Verso 7. Tu as inculcarás essas palavras, esses mandamentos, a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Perceba que as atividades enfatizadas ali no verso não se restringem apenas ao dia de sábado, mas são eventos diários, ou seja, devemos ser instruídos pela lei de Deus diariamente.
O decálogo, e de forma especial o sábado, deveriam fazer parte do currículo do lar. E por quê? Porque o sábado nos familiariza com Deus Todo-Poderoso, com seu título criador e com a sua esfera de soberania, que é todo o universo. E a salvação só é possível quando conhecemos a Deus. E nenhum mandamento nos revela mais de Deus, a não ser o mandamento do sábado. Mas vamos continuar explorando o Deuteronômio. Ali no verso 8, nos ensina algo muito precioso. Depois de no verso 7 ter nos ensinado de que devemos inculcar e instruir nossos filhos acerca da lei de Deus e meditarmos nessa lei diariamente, o verso 8 vai dizer que devemos atar como sinal em nossa mão a lei de Deus e ter a lei por frontal entre os nossos olhos. E nesse momento, então, eu quero abrir aqui um parêntese, chamar a sua atenção para o paralelo que isso faz com Apocalipse. Apocalipse diz que aquele que adora a besta ou a sua imagem recebe o seu sinal sobre a sua mão ou sobre a sua fronte. Isso porque o diabo imita a Deus e trabalha em contrafação. Quando desobedecemos a Deus, automaticamente nos tornamos adoradores da besta, do inimigo. E essa marca na fronte significa a consciência e sobre a mão aquilo que fazemos, a nossa ação. Então, quando Deus fala que devemos ter a lei dele por frontal entre os nossos olhos, significa que devemos conhecer a lei dele, meditarmos na lei e que também devemos ter a nossa visão de mundo filtrada através das lentes da lei. A nossa cosmovisão deve ser uma cosmovisão bíblica. Então, o sinal sobre a mão significa que devemos praticar a lei de Deus, de forma a exercer obediência, e exercer obediência a toda a lei. A lei é eterna e existe desde o princípio. Apenas uma restrição foi dada a Adão e Eva, que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem do fruto, morreriam. Adão e Eva comeram do fruto, logo pecaram. Antes desse acontecimento, não existia pecado no planeta Terra. E lembra que pecado é a transgressão da lei? Portanto, com isso concluímos que antes desse ato de desobediência, antes de comerem o fruto proibido, Adão e Eva obedeciam à lei de Deus, guardavam toda a lei de Deus, os 10 mandamentos. Tanto é que o sábado foi entregue para eles na criação. A obediência de Adão e Eva demonstraria se eles iriam ou não continuar a viver no paraíso. E quando eles pecaram e foram expulsos do jardim, só o que vemos é tragédia. E é exatamente isso que acontece quando pecamos, quando transgredimos a lei de Deus. Quando o marido trai a sua esposa, adultera, transgride a lei de Deus, o que acontece é tragédia. Quando alguém mata outra pessoa, isso é uma tragédia. Quando invejamos, cobiçamos, isso é uma tragédia. Após ter ocorrido o primeiro homicídio, em que Caim matou seu irmão Abel, Deus pergunta para Caim onde estava o seu irmão. E a resposta sarcástica de Caim demonstra que ele conhecia a lei e sabia que assassinar era pecado. Antes da existência do pecado no planeta Terra, não havia necessidade de um registro da lei de Deus, já que eles obedeciam de forma natural. Depois da entrada do pecado no planeta, foi necessário que a lei fosse registrada, assim como Deus fez na ocasião do Sinai e entregou para o povo de Israel. E então o povo deveria espalhar essa mensagem, espalhar a verdade vinda dos céus para os outros povos. E assim, da mesma maneira, devemos fazer hoje, espalhando a mensagem, o evangelho verdadeiro e eterno para as outras pessoas. Em Deuteronômio 6, verso 24, diz o seguinte: O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Esse verso nos mostra de que a lei é para o nosso próprio bem. Certas coisas não mudam. Se você pegar um objeto e jogar no chão, você vai ver que essa coisa vai cair exatamente no chão. Ela não vai subir para o teto, não vai sair flutuando. Isso acontece porque faz parte das leis da física. E quer a gente goste, concorde, ache bonito, ache legal ou não, essa
É a lei da natureza. É assim que acontece e não tem o que fazer. Deus criou leis na natureza para manter as coisas em ordem e nos manter em segurança. E da mesma forma funciona com as leis morais, com os 10 mandamentos. Elas promovem paz, segurança individual e também promovem a harmonia coletiva. Quando Deus, em Cristo, esteve aqui nessa terra para revelar a si mesmo, em nenhum momento ele diminuiu parte alguma de sua lei. Muito pelo contrário, ele a exaltou. Teríamos de estar acima de Deus para decidir quais partes da lei são importantes e quais não servem mais. Jesus tinha o costume de ir à sinagoga no dia de sábado, e ele instruía os discípulos para que eles também continuassem com essa prática. Jesus, quando estava em Jerusalém, viu ali um paralítico no tanque de Betesda e o curou. Mas além de curá-lo, ele disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Com tudo isso, Cristo queria nos ensinar acerca do verdadeiro descanso sabático. Porém, os judeus repreenderam aquele então ex-paralítico, dizendo que ele não poderia carregar o seu leito num dia de sábado. Mas o homem então respondeu que estava fazendo aquilo em obediência àquele que o havia curado. Essas discussões acerca de como observar o dia de sábado foi um dos motivos que também levou para que os judeus tramassem a morte de Cristo. Cristo foi perseguido, e da mesma forma que ele foi perseguido, no tempo do fim também seremos. Nos dias de Cristo, a controvérsia era sobre como santificar o sábado. E no fim dos tempos, a controvérsia vai girar em torno de qual é o verdadeiro dia de descanso. As duas coisas estão bem claras em sua palavra, e somos chamados por Deus a decidir que dia devemos guardar. E esse dia, a Bíblia nos revela que é o sábado. Como já falamos, a lei de Deus é imutável, e se fosse possível mudar ou anular a lei, Cristo não precisaria ter vindo aqui até esta terra. E se fosse possível imortalizar a transgressão, então o planeta Terra estaria nas mãos do inimigo. E foi porque a lei é imutável que Cristo veio até aqui. E é porque a lei é imutável que hoje podemos ser salvos pela graça de Cristo. Deus colocou o ser humano debaixo da lei, como condição indispensável para a nossa existência. Não existe governo sem lei. Se você parar para analisar, todos os países, todos os estados, as cidades possuem leis e nós precisamos cumprir essas leis. E da mesma forma, funciona com o governo de Deus. Agora para pensar no trânsito. Pensa que você vai aí com seu carro trabalhar, estudar e ir em algum lugar. Imagina se não existisse as leis de trânsito, os semáforos, as estradas muito bem delimitadas, a faixa de pedestre. Se não existisse nada disso, o nível de acidentes no meio da estrada seria muito maior, porque então não haveria leis, não haveria um controle, um limite. Então tá vendo como a lei é indispensável, ela é fundamental para a nossa vida. E talvez você se pergunte, Deus poderia ter criado a humanidade sem a possibilidade de transgredir? Será que Deus poderia ter privado a mão de Adão de comer do fruto proibido, evitando assim que o pecado entrasse no mundo? A resposta é sim, Deus poderia ter feito isso, mas por que ele não fez? Deus não fez isso porque ele é justo, porque o seu caráter é bom e ele nos concede liberdade. Deus nos fez seres morais e livres, e se assim não fosse, seríamos apenas um robô. E sem liberdade de escolha, nossa obediência não seria voluntária, e sim forçada. O objetivo do inimigo é nos enganar, dizendo que a lei de Deus é defeituosa, e esse será o seu último engano. E o inimigo não precisa atacar toda a lei de Deus. Basta levar as pessoas a desrespeitarem um só preceito, porque a palavra de Deus diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Irmãos, então esse foi o vídeo de hoje, esse foi o nosso resumão. Espero que você tenha gostado e que possamos ter aprendido um pouco mais sobre quem Deus é e sobre a palavra de Deus. Não esqueça de deixar aqui seu comentário, e se você ainda não tem a lição e deseja estudar essa lição maravilhosa diariamente,
Vou deixar aqui na descrição um link onde você terá acesso aos estudos da lição diariamente. Será o primeiro link aqui na descrição. Bom, então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e nos vemos semana que vem.